Olha só, começando o nosso Happy Hour, seja muito bem-vindo, é aquele momento de você ou dar uma parada e realmente assistir aqui o que está acontecendo, ou aí na sua rotina, o que você está fazendo, acompanhando a gente talvez aí só por áudio. Hoje o tema é para você e é para mim, claro, porque a gente vai falar sobre ansiedade. Deixa eu já mostrar aqui, ó, essa mesa. Tito Rocha, mas que honra é essa, gente, que esse podcast está recebendo hoje? Honra nenhuma, eu que me sinto privilegiado em poder estar aqui fazendo parte desse podcast junto com a doutora aqui, você também, doutor. Doutor Wagner. Doutor Wagner, eu estou aqui no meio de doutor, eu sou um simples. Espero suas perguntas Humilde capciosas hoje, porque quem tem que responder é a doutora Wélida, não eu. A gente vai falar sobre o que mesmo? Ansiedade. Cuidado, ela falou assim, olha, já tô ficando ansiosa. Exato. Vai me mandar uma pergunta capciosa. O Tito é o grande inquisidor dessa Novo Tempo, não é? Não, é a fonte de ansiedade de todo mundo. Bem-vinda, viu, doutora? Obrigada. Prazer. Estar aqui, muito Prazer bom. estar aqui. Prazer. O Tito dispensa apresentações, mas sei lá, você que chegou nesse podcast aí, de repente, o Tito é apresentador há 15 anos, é isso? 15 anos. Do programa Na Mira da Verdade, fazendo perguntas bíblicas para o professor Leandro Quadros. Até hoje o Leandro conseguiu responder todas as perguntas, Todas as perguntas. Deus não permitiu que ele não soubesse uma resposta. Ainda não aconteceu. E eu fico na tentativa. O Tito tenta arduamente isso. Você pode procurar aí o programa Na Mira da Verdade. Se você tem dúvidas sobre a Bíblia, olha, todas elas já foram respondidas nesse programa ao longo desse tempo. E o Tito sabe, doutora, o Tito é o funcionário 001 dessa Novo Tempo. Ah, é? Eu acho que não tem hoje ninguém aqui há mais tempo do que Eu ele. achei que fosse a Darley já. Não, Darley chegou depois. Darley chegou depois. Não. Talvez a Darley apareceu na trabalhou televisão. até comigo. Então, a Darley apareceu na televisão primeiro, né? Isso. O Tito apareceu depois, mas o Tito trabalha aqui há 30 anos. 31 anos. Nossa. 31 anos de Novo Tempo. É uma vida. Se você dá uma baixadinha na gola dele aqui, tem o imobilizado. Aquele número de imobilizado tem. Mas olha, pra mim é um privilégio, sabe? Saber que eu estou aqui há tanto tempo, voou o tempo pra mim, mas é uma paixão muito grande pela Novo Tempo, né? Eu vi tudo isso se desenvolver, eu vi tudo isso crescer, vi os altos e baixos, e a gente vê como Deus dirige cada detalhe, cada momento dessa nossa Novo Tempo. Isso aqui é um milagre. Essa rede Novo Tempo de comunicação é um milagre, é a vontade de Deus mesmo para que a gente faça esse trabalho grandioso, que é pregar a esperança, a volta de Cristo para milhões de pessoas. É muito bonito. Então é muito gostoso fazer parte disso. Bom, e aí hoje a gente está recebendo a doutora Wélida. Ela é doutora em psicologia, mestre também em psicologia, tem o MBA em gestão de pessoas, especializada em psicopedagogia clínica e institucional, psicologia nas organizações, é graduada em psicologia e também em letras. E aí, então, né, nesse fôlego das palavras, ela é autora de 17 livros. Exato. Um deles, Emoções, do Coração de uma Mulher. Muito obrigado, viu, doutora, por estar aqui com a gente. A gente vai falar sobre um tema, que é o tema que você trabalha muito no seu Instagram, falando sobre ansiedade. A gente vive uma época onde as pessoas estão extremamente ansiosas. Só dizer para você que está aí do outro lado que, assim, esse podcast ele já começou faz tempo. É que a gente chegou agora, mas o Tito, por exemplo, já está na segunda rodada de já salgadinhos. É o segundo potinho, então não vou comer aqui na hora que a gente está falando, senão vai fazer barulho aqui. Não, pode comer enquanto tá falando também. Eu vou comer. Você estava falando, né, Tito, que você não é uma pessoa muito ansiosa. Não, eu até perguntei para a doutora, né? Eu acho que esse é um debate que a gente vai ter aqui agora. Se tem a ver isso com genética, se tem a ver com criação, se tem a ver com personalidade, é algo que a gente fica assim, sem saber, né? Porque eu não consigo me ver uma pessoa deprimida, eu não consigo me ver uma pessoa, assim, com transtorno de ansiedade, sabe? Eu não consigo me ver, mas eu sei também que a linha é muito tênue. Qualquer coisinha pode acontecer, gerar um gatilho que você desorienta. Já Essa eu... palavra você conhece muito, né? Tito adora falar de desorientado. Eu tô falando de desorientado. Tá desorientado, coitado. Vamos ajudar. E aí tá se autodesorientando ali. Pode chegar um momento que eu posso ficar meio desorientado. Agora, do mesmo jeito que o Tito falou essas coisas, é engraçado que aí eu já tenho uma outra personalidade assim, né? Eu não me vejo também, assim como o Tito,
E quando o Tito chegou primeiro que a doutora aqui no estúdio, falei, Tito, hoje 2 doidos vão se consultar e a psicóloga, né? Mas aí ela chegou junto e falou, então são 3. Então são 3, né? Essas coisas não fazem. Não, é só a gente. Tito. Porque eu também não me vejo com uma tendência assim de deprimir. Eu não lembro um período da minha vida que eu falei, nossa, eu tô muito deprimido e tal. Não tenho. Eu geralmente tenho uma coisa de, vamos lá, vamos ver. Mas eu sou extremamente ansioso. Então, o Tito ligou a depressão e a ansiedade. Eu não sei, eu me considero uma pessoa muito ansiosa e não me considero uma pessoa com uma tendência para depressão. De depressão. Consegue ver num espectro de depressão. Mas vamos ver todo. Eu achei muito legal o que o Tito falou. De onde vem essa ansiedade? Isso é uma coisa que tá na genética? Isso é uma coisa que a gente aprende? Isso é uma coisa que junta as duas coisas? Tá na personalidade? Tá na personalidade, aprendi com meu pai, com a minha mãe. Mas antes disso, vamos falar aqui, ó. Tito, você pode até me ajudar, porque você já falou muito. Revista Esperança. Revista Esperança. Essa edição aqui, Sentimentos, a Ciência do Existir. Tem tudo a ver com o tema que a gente está tratando hoje aqui. Essa revista foi escrita pela doutora Rosana Alves, que a Wélida com certeza conhece, uma neurocientista, psicóloga, cristã, e ela vai trazer todos os aspectos bíblicos explicando essas questões emocionais, dos sentimentos, nessa revista. Então, assim... É gratuito? Não paga nada. Olha aí, gente. Não paga nada. E realmente, tem temas muito para a nossa situação de hoje, né? A gente está vivendo um momento onde as pessoas nunca olharam tanto para a saúde emocional. Isso é bom, mas ao mesmo tempo tantas pessoas com dificuldades nessas emoções, né? E a gente vai conversar sobre várias dessas situações. Então, você pode entrar em contato com a gente. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, o link está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então, novotempo.com/Escola Bíblica. Lá você entra, tem várias edições da Revista Esperança, mas aí você procura lá esse subtítulo Sentimentos, a Ciência do Existir, e você vai preencher uns dados, vai chegar de graça aí na sua casa. Não é isso, Tito? É isso mesmo. Olha, se você quiser, você está vendo o podcast aí, mas de repente está com o telefone na mão, se você quiser ligar, você pode ligar para a gente também. Nós temos uma equipe sempre aqui pronta para atender a sua ligação. 0 operadora 12 21 27 3121, né? Se você, porventura, estiver perto de um telefone e quiser ligar, também tem uma forma de você solicitar essa revista através do telefone. Ou só clica aí Só clicar no link aí que você já vai... Falando também sobre esse conteúdo, a gente tem videoaulas que estão lá no NT Play, a plataforma de streaming aqui do Olha Novo que legal. Tempo. Então a doutora Rosana está falando mais profundamente sobre os temas que ela tratou na revista em vídeo. São videoaulas produzidas especificamente aí para você acompanhar e também completamente grátis, tá? É só entrar em ntplay.com, você procura a aba lá, procura Sentimentos, doutora Rosana Alves, e você vai chegar nessas videoaulas. Muito legal você, inclusive, ter a revista e acompanhar as videoaulas, aí a coisa vai estar completa, tá bom? Então estamos esperando aí a sua participação. Doutora Wélida, Oi. respondendo a pergunta aqui do Tito, de onde vem essa ansiedade que a gente vive? Tá escrito na nossa genética isso? A gente já nasce ansioso desse jeito? Então, o transtorno de ansiedade, ele é multifatorial. Então, pode ter componente genético, sempre vai ter componente de aprendizagem, né? O meio, ele influencia e ele é o grande protagonista aí nos transtornos de ansiedade. Só que primeiro a gente precisa entender o que é ansiedade. Porque existem 2 tipos de ansiedade. Tem o transtorno e tem a ansiedade normal. Porque o que é ansiedade? A ansiedade é uma emoção. Ok. Então, do mesmo jeito que você sente alegria, tristeza, raiva, nojo, medo, você sente ansiedade. É certo sentir alegria? É certo, desde que essa emoção esteja conectada a uma situação adequada. Então, estou numa festa, estou sentindo alegria, beleza. Estou num funeral, estou sentindo alegria, tem alguma coisa... Tá desorientado. Vai ficar isso nesse episódio, é isso aí. Então, assim, todas as vezes que eu estiver diante de uma situação nova, uma situação desafiadora, ou uma situação de perigo,
é normal, é esperado, inclusive, que você sinta ansiedade. Então, por exemplo, nascimento do meu filho. Nas vésperas do nascimento de um filho, é normal e esperado que a mulher sinta ansiedade. E o marido também, né? O pai também. Vou casar, vou fazer uma entrevista de emprego, vou fazer uma prova, vou fazer vestibular. Uma viagem Vou fazer dos uma sonhos. viagem. Estou esperando o Legal. resultado de um exame. Né? Uhum. Então, estou dirigindo e um caminhão desgovernado começa a vir na minha direção. Normal e esperado que você sinta ansiedade. Uhum. Essa é chamada de ansiedade estado, que é uma ansiedade que a gente popularmente chama de ansiedade do bem ou ansiedade normal. Então, ela tem essa característica. Antes de um acontecimento importante, você sente a ansiedade, o acontecimento chega, passou o acontecimento, acabou Acabou. a ansiedade. A outra forma de ansiedade, que é a ansiedade patológica, você não tem necessariamente um acontecimento que está por vir, mas você tem todos os sintomas, né, que vão ser disparados na ansiedade, que ela te coloca num estado de alerta, que a gente chama de luta, fuga ou paralisação, e vai gerar uma série de sintomas físicos, emocionais, cognitivos e comportamentais. Pode não ter nenhum evento por acontecer, mas sempre tem um pensamento, que é um pensamento de negatividade, pessimista, derrotista e catastrofizado. Você olha para esse futuro e você imagina uma situação ruim que está por acontecer e, ao mesmo tempo, você olha para você e se vê incapaz de lidar com essa situação. Como o nosso cérebro ele não diferencia se você está imaginando uma coisa ou se isso de fato está acontecendo, ele parte do princípio que isso está acontecendo. Ele sempre entende que é É a realidade. realidade. Aí ele já começa a enviar uma série de sintomas que na realidade são mecanismos de defesa. Inclusive físicos mesmos, né? Sim, o coração dispara, tem a dilatação da pupila, Manda cortisol. manda cortisol, sistema nervoso simpático entra em ação, porque você tem que estar em alerta ou para fugir ou para se defender de uma situação. Pô, mas o cérebro podia também saber isso aí, né? E aí, qual que é a hora, né? Podia fazer essa distinção, porque aí fica complicado. Pois é. Mas aí que eu chego na questão se isso aí tem a ver com situações, se tem a ver com carga genética. Você estava se tem até a ver contando. com personalidade. Você estava até contando um pouco do teu histórico, assim, né? Então, eu não me vejo. Eu não me vejo numa situação de depressão, já não me vejo numa situação de ansiedade, entende? Aí eu fico analisando, pô, na minha casa, eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso. Nem sobre depressão, nunca. A tua família, Na né? minha família. Quando Na era minha família eu não tinha, Aham. nunca teve isso. Né? E olha que a gente passou bons bocados, né? Porque eu perdi meu pai muito cedo, com 4 anos de idade. Né? Estava junto com os meus avós, aí perdi meu avô com 8 anos de idade. Eu fui o menino da casa, fui o homem da casa, né? Por todo esse tempo. Então, às vezes eu fico pensando assim, poxa vida, eu não tive a figura masculina, né, do pai em casa. Sim. Então, hoje, às vezes eu analiso algumas coisas que eu vejo na minha personalidade, que eu sinto, poxa vida, eu acho que isso é porque eu não tive a referência em casa. Isso aí, então, eu sou meio psicólogo de mim mesmo, sabe? Porque eu mesmo começo a analisar as coisas em mim mesmo e fico falando, opa, então eu tenho que pensar nisso, então eu tenho que trabalhar isso. Então eu nunca me vi uma pessoa ansiosa. Por outro lado, já a família da minha esposa, eu já vi que tiveram vários episódios. E aí parece que tem uma predisposição, E tem mesmo. E isso que eu não vejo. Isso pode ser passado geneticamente, mas mesmo que não tenha lá no gene uma informação a respeito de ansiedade, o fato de você estar num meio, num ambiente em que existem pessoas ansiosas e com um padrão de pensamento de negatividade, isso é aprendido. E os estudos indicam que muito mais forte do que a genética é a questão do aprendizado. Ó, isso é muito legal de destacar.
Isso é muito legal destacar pelo fato de que quer dizer que então o aprendizado tem uma carga muito grande Muito maior. na questão. Olha aí. Cerca de 70% é decorrente do aprendizado. E o que você está chamando de aprendizado é o ambiente em que essa pessoa vive. Ou seja, uma criança que tem pais ansiosos, ela tende a aprender esse estilo de resposta aos acontecimentos da vida. Olhar a vida a partir dessa perspectiva de medo, de insegurança, de ansiedade, de sofrimento. Então, ela vê como que os pais reagem, ou os cuidadores, ou professores, enfim. O nosso ambiente, ele tem uma influência muito grande sobre a gente. Então, isso é muito importante. Tão importante o meio que os estudos mostram que, ainda que você tenha geneticamente uma predisposição, mas se você vive num ambiente Eu saudável, tenho um exemplo disso. isso pode fazer com que esse gene que vem essa informação da ansiedade, ele pode ficar apagado. É esse conceito que está tão em alta da epigenética. Eu tenho um exemplo disso. Por exemplo, Conta. eu vou contar. Logo que eu cheguei em Jacareí, nós encontramos a nossa casa e alugamos nossa casa. Quando chegou a noite, a minha casa era a única do bairro. Não tinha nem luz, né? E era uma casa bem estruturada e tal, né? Nós olhamos assim, a minha esposa olhou assim, nossa, mas não tem nem luz. Falei, não tem nem luz, e tá tudo certo. Eu fiz questão de não mostrar nenhum tipo de medo por isso. A minha esposa, quando casou comigo, tinha medo de dormir com a janela aberta do apartamento, tinha medo de um monte de coisa. Eu nunca fui assim. Eu sempre fui um cara muito desligado nesse tipo de coisa, né? Eu vou falar aqui, né? Mas eu não tiro a chave do meu carro quando tá na garagem, eu não fecho a porta da minha casa, não fecho a janela, não fecho nada. E eu nunca não tive Ladrões, esse medo. não estejam ouvindo a gente. Eu nunca tive medo disso, sabe? E a minha esposa tinha, mas hoje, depois de 22 anos de casado, Ela aprendeu. não tem também, entendeu? Ela não tem. Então, isso eu trouxe segurança. Para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei aqui, a Panther, a empresa de segurança da cidade, falou que eu tinha que mudar de casa, porque a casa já tinha sido assaltada 2 vezes e tal. Falei, meu amigo, eu vim para trabalhar para Deus aqui. Eu saí lá do Rio de Janeiro, do lado de uma favela. Entende? Eu vim aqui, eu estou trabalhando para Deus, eu tenho que confiar que Deus tem que fazer a minha parte, claro. Eu falo assim de uma forma de brincadeira, né, que eu sou desligado. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Minha casa tem muros altos, tem cerca elétrica, tá tudo certo. Mas eu não tenho medo, sabe? E a minha esposa hoje também não tem. Então, isso é um fato de aprendizado. Ela, vendo a minha segurança, confiança em Deus, eu acho que ela também desenvolveu isso. Porque ela não era assim. E hoje então, esse aspecto que você está falando, que muitos das doenças emocionais podem estar envolvidos até mesmo com um aprendizado ou aquela carga que você recebe vendo as pessoas, eu acho que, de fato... O que eu acho que é legal no exemplo do Tito é que assim, né? É muito difícil a gente conseguir promover mudanças na vida da gente. Em várias áreas. Sim. Né? Na área do pensamento, do emocional, ainda mais, né? Sim. A gente conseguir A gente nem mudar sabe alguma como coisa. fazer isso. Então, a gente às vezes fica assim, mas é que eu sou assim, né? Eu nasci desse jeito, a ansiedade tá em mim. Ou outras situações. Eu nunca vou conseguir mudar. Aí na sua fala já tem essa situação da epigenética. Então, E isso é muito né, legal. Isso é eu importante. posso, mesmo que eu tenha vindo com esse gene, eu posso mudar isso. Mas aí tem uma outra coisa, mas é que, olha, a vivência de quando eu sou criança é muito depois pra vida, né? Eu não vou conseguir tirar isso que eu aprendi na minha infância, aprendi com os meus pais. Não, a Lu do Tito, por exemplo, conseguiu trocar esse medo naturalmente. Não foi nem forçado. Aham. Não foi nem forçado, entende? Isso aí foi Então, natural. a gente Eu não tem- fiz, ela falou, não precisa ter medo. Não fiz. Larga a mão de ser medrosa, Luciana. Não. Então, fiz isso. a gente tem essa plasticidade, né, doutora, de conseguir promover mudanças mesmo como adultos. Exatamente. O nosso cérebro, ele tem essa capacidade de novos aprendizados. E além do benefício da neuroplasticidade, né, que é essa capacidade que o cérebro tem de aprender coisas novas, de desaprender padrões, porque o que acontece? Um aprendizado, ele cria uma rota neural. Então, se você ensina seu neurônio que a resposta para essa situação é desse jeito. Isso é físico mesmo, né? Sim, então veja, você, por exemplo, primeira vez que você se sentiu, sei lá, frustrado, Uhum. seu cérebro pergunta para você, Tito, você está frustrado, o que você vai fazer?
Aí o Tito fala assim, eu vou comer chocolate. Beleza. Segunda vez que isso acontece, o neurônio vem e te pergunta assim, Tito, você tá de novo frustrado. A outra vez era para comer chocolate. E agora? Não vou comer chocolate de novo. Beleza. Terceira vez que isso acontece, ele pergunta. A quarta vez, ele para de te perguntar porque ele já entendeu que esse é o padrão que que ele deve seguir. Então, para ele não ficar te perguntando toda vez, ele já começa, quando você começa a se sentir estressado, era estressado que o exemplo? Acho que era. Se você é ansioso, O que acontece? Ele já começa a te fazer sentir vontade de comer chocolate. Automaticamente. é igual inteligência artificial. Exatamente. É igual inteligência Ela artificial. tá imitando Você a começa Aí a uma, pessoa duas, fala três assim- vezes, ela já pegou. Então. Aí ela fala assim, Algoritmo também. Eu não sei por que eu tô com uma vontade de comer chocolate. Eu tô com vontade de comer chocolate porque eu ensinei a minha inteligência Olha só. Aham. né? Que essa é a resposta para me acalmar, me regular emocionalmente. Então, veja, se eu aprendi isso, a plasticidade cerebral me dá a possibilidade de criar novas rotas de aprendizagem. Então, quando eu me dou, tenho a tomada de consciência de que quando eu me sinto frustrado, eu associei isso, que para me regular eu tenho que comer chocolate, então eu posso, por exemplo, escolher uma outra coisa. Quando eu estiver frustrado, eu vou para academia fazer musculação, fazer abdominal para ficar com barriga de tanquinho, ou fazer qualquer Aí coisa é que eu difícil tomar essa queira. decisão, né? Não. Então isso quer dizer que é o seguinte, mesmo que você já esteja condicionado a fazer ou adquirir um costume, você pode perceber e quebrar Exatamente. quebrar isso. Bom, Em se eu tô querendo qualquer comer chocolate, fase porque da lá, vida. naquele momento eu tava, então eu tenho que mudar isso aqui. E mesmo que eu não encontre, por que que eu tô, a origem, né? Por que que eu tô com esse comportamento ou com esse hábito que eu não quero continuar com esse hábito? Eu posso escolher fazer mudanças na minha vida, mesmo que eu não consiga encontrar a origem, porque às vezes isso aconteceu em fases tão lá da nossa infância que a gente não consegue resgatar. Mas sempre é possível a gente fazer escolhas de fazer mudanças. É fácil? Não vou mentir, não é fácil. Mas a gente tem que pensar o seguinte, qual o preço de não mudar? Porque muitas vezes as pessoas falam muito e se limitam muito pelo preço da mudança. Ah, mas porque é difícil. Sim, mudar é difícil. E não mudar? Qual é o preço de continuar no sofrimento? Qual é o preço de você continuar ansioso? Qual é o preço de você continuar tendo esses hábitos que você já entendeu que estão te fazendo mal? Então, mudar vai doer e não mudar também vai doer. E a gente tem que tomar uma escolha. Qual dor que eu quero sentir? Porque eu vou sentir alguma dor e eu vou ter que me agarrar com ela e assumir ela e ser feliz com Agora, ela. eu acho que aí é que entra a função do profissional também, Sim. sabe? Porque, por exemplo, já que eu estou falando aqui que eu não me vejo no espectro de depressão, não me vejo no espectro de ansiedade, e eu consigo perceber se eu tenho alguma coisa, eu vou lá e luto, por exemplo, aquilo que eu te falei, que como eu não tive a figura masculina em casa, quando eu me deparo com alguma situação que eu vejo que eu estou, quem sabe, me apegando a uma pessoa mais velha, eu falo assim, poxa vida, por exemplo, um chefe, né? De repente, eu já senti isso no passado. Assim, eu vejo na figura do meu chefe algo próximo, eu gosto da maneira como ele fala, se ele me repreende, sei lá, sabe? Aí eu comecei a pensar, mas o que é isso que eu tô sentindo? Aí eu falei, cara, isso aqui tem a ver com alguma carência que eu tinha de pai. Então, Transferência. eu consigo, de repente, analisar isso. Agora, tem pessoas que chegam num estágio que não conseguem analisar. Aí entra a figura de um profissional. Por isso a importância de você bater papo com um psicólogo, porque ele vai te fazer algumas perguntas e fazer você entender que você tem que parar um pouquinho e pensar, olha aqui, ó, sai um pouquinho de você, vê o que você está fazendo. Não é? Exatamente. Eu acho que é aí que entra a figura do profissional. Tem pessoas que têm facilidades e talvez por isso são mais difíceis de ter esses problemas emocionais, como tem outras pessoas que têm mais dificuldade, que aí sim entra a figura do profissional que vai ajudar a abrir a cabeça e tentar ver a coisa do lado de fora. E também no caso da ansiedade, existem casos de ansiedade que a pessoa está num sofrimento tão intenso que ela não consegue sair. Os pacientes falam assim, eu não consigo sair dentro da minha cabeça. Isso mesmo. Porque no transtorno de ansiedade existe uma questão muito forte da questão de pensamentos intrusivos. Então, na cabeça da pessoa com transtorno de ansiedade,
É uma chuva de pensamentos, de negatividade, de impotência, de incapacidade, situações, por exemplo, nas redes sociais eu recebo muitas mensagens de pessoas com ansiedade, né, que vêm compartilhando situações. Aí, outro dia uma pessoa falou assim, eu entro em sofrimento cada vez que meu filho sai de casa. Meu filho tem 16 anos, cada vez que ele sai de casa eu entro em sofrimento. Por que você entra em sofrimento? Porque eu tenho a convicção de que meu filho vai ser atropelado. Olha aí. Que ele está saindo e que ele não volta mais para casa. E a minha mente fica o tempo todo assim, eu entro em alerta, como meu coração dispara. Claro, se você tem a convicção de que seu filho está na iminência de ser atropelado, seu coração vai disparar, sua respiração, você não consegue dormir, você não consegue relaxar, porque você está diante de um problema. Aquilo que a gente explicou, o cérebro não entende Exatamente. a diferença, né? Uma outra me mandou uma mensagem e falou assim, doutora, essa noite foi um terror. Por quê? Porque minha filha de 2 anos acordou no meio da noite chorando desesperada. E quando ela acordou, quando eu acordei com o choro dela, veio um pensamento na minha mente. O pensamento foi o seguinte, Deus está avisando a ela de que eu vou morrer a qualquer momento e ela já está sentindo a minha falta e por isso ela está chorando porque ela sabe que ela vai ficar sem mãe. Mas aí é muita criatividade, né? É uma mente adoecida. E isso é muito mais frequente do que a gente imagina. É mesmo. Quer ver? Vamos trazer aqui para um contexto mais que a gente está vivendo aqui mais recente, que é a questão da tragédia lá no Rio Grande do Sul. Sim. Ali é um evento com uma alta propensão a transtornos emocionais, principalmente transtorno de estresse pós-traumático, que é uma forma de transtorno de ansiedade. Uhum. Então, nos transtornos de estresse pós-traumático, a pessoa, o cérebro dela fica mandando flashbacks das situações traumáticas que ela viveu. Então, é aquela ansiedade daquele momento de novo ver as situações desafiadoras que ela viu, de viver aquilo novamente, e o cérebro, ele como se ele não desligasse e o tempo todo vendo aquelas coisas ruins acontecendo, como se ela estivesse revivendo tudo isso. Então, os transtornos de ansiedade, né, existem diversas formas, né? A gente tem os ataques de pânico, a gente tem, por exemplo, ansiedade de separação, muito comum em crianças. Eu tenho um exemplo desse em casa. A minha filha pequena é assim, tem uma carência da mãe, ela não pode sair porque ela tem medo. E outra coisa, passou um pouco para mim também. Passou um pouco para mim, não. Ela começou a ter alguma insegurança comigo. Há um ano atrás eu sofri um acidente de bicicleta, me machuquei bastante e isso acho que trouxe um traumazinho para ela, né? Às vezes quando eu vou sair para pedalar, ela já fica preocupada. Ela tem esse espectro de ansiedade. Eu já percebo isso desde pequena, que ela tem propensão. Aí olha só, por que você, mesmo passando por esse acidente, por que você voltou a pedalar? Porque é o meu esporte, né? Quando você sai para pedalar, você fica pensando, nossa, e se eu cair de novo? E se eu me machucar? Não, de jeito nenhum. Possivelmente a sua filha já tem esse perfil de pensamento. Exatamente. E se meu pai... Porque assim, no pensamento ansioso é muito característico isso. E se acontecer isso? E se? Será que meu filho vai ser atropelado? Assim Será que a minha filha acordou durante a noite porque ela está tendo uma revelação de que eu vou morrer? Será que o exame vai dar XYZ? Será que meu pai vai acontecer isso? Então, a gente fala que no centro da ansiedade existe esse pensamento de negatividade que gera em você um medo, é uma imaginação do medo. Você imagina uma situação que te gera muito medo, tanto que a ansiedade e o medo, elas andam juntas, porque esse medo imaginário te leva a entrar, o seu corpo a entrar nesse mecanismo de luta, fuga ou paralisação, manda esse monte de sintomas, porque ele está te preparando para essa situação que você imaginou. Você vê? E aí, olha só, os estudos mostram que 90% dessas imaginações que você imagina que vai acontecer, nunca acontecem. Ou seja, a pessoa sofre desnecessariamente. Agora, uma questão aí. Porque assim, é claro que tudo em excesso, a gente sabe, na vida é um problema. Sim. Mas um pouco de equilíbrio faz bem para todo mundo, né? Tem aquela máxima assim que
quem fica remoendo muito o passado, arrependido do que aconteceu, né? Esse excesso de passado pode trazer uma depressão. Sim. Assim como um excesso de futuro, preocupações excessivas vão gerar uma ansiedade. A gente tem que viver aqui no presente. Agora, nesse presente, esse momento que a gente está vivendo aqui agora, não tem como mudar o passado, mas eu tenho como fazer coisas para movimentar também o meu futuro. Ter um pouco dessa preocupação, se precaver com relação ao futuro, não é algo positivo? Então vamos pegar um exemplo. Eu não sei, né, se o Tito, depois desse acidente, ficou um pouco mais cauteloso, por exemplo. Não, né? Já fez uma cara que não. Mas porque ele se machucou feio, viu, doutora? Se você olhar para a foto do Tito depois desse acidente, você entende. Então, assim, tá, eu vou continuar andando de bicicleta, que eu gosto, sou um biker, mas eu, de repente, não vou tal horário, de repente eu não vou naquele lugar e tal. Não pode ser uma coisa positiva no sentido de vou evitar que aconteça um acidente? Com certeza. O problema é que no transtorno de ansiedade, fala assim, eu não vou mais, porque se eu for, eu vou de novo ser. Então, aí tá o problema. Você começa a colocar um peso que você vai acontecer de novo. Exatamente. Vai acontecer de novo aquilo. Então, assim, eu olho para o evento, né? Vai ter um passeio ciclístico. Não, eu não posso ir, porque se eu for, Eu vou cair. eu vou me machucar, eu vou morrer. Então, é esse olhar para as coisas de uma perspectiva de negatividade, e aí o que acontece? A pessoa ela vai se limitando, eu vou deixando de fazer coisas, eu vou deixando de sair de dentro de casa, eu vou deixando de viver, porque a minha mente está sempre imaginando coisas ruins que podem acontecer. Porque podem acontecer coisas ruins na nossa vida? Natural. Claro que pode. Todos nós somos Mas eu não sujeitos a posso isso. deixar de viver e, inclusive, de projetar coisas boas para minha vida. Claro, vou tomar medidas de proteção? Claro, isso é normal, natural. Lógico. O nosso corpo, ele já tem esse mecanismo de autodefesa. Eu não vou colocar a mão na tomada, não vou colocar a mão Uma vez no que eu já fogo. levei choque de quando criança, eu não vou enfiar meu dedo na tomada de Sim. novo. Mas eu não posso deixar de viver ou me limitar porque o medo está me conduzindo. Eu não vou mais dirigir, eu não posso dirigir, eu não posso andar de bicicleta porque andar de bicicleta é perigoso. E aí a gente deixa de viver por conta do medo. O medo passa a governar você. Essa é a diferença entre precaução e o transtorno de ansiedade. Exatamente. Então, assim, no transtorno de ansiedade, esses medos, eles são tão intensos, né? Claro que existe, né, algumas pessoas que têm situações mais leves, existem pessoas com um transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, que é mais intenso, né? O tempo todo. Outras pessoas são momentos isolados, em situações específicas. Mas o que acontece? Uma ansiedade que não é tratada, e aí vale também falar sobre tratamento, né? Mas uma ansiedade que não é tratada, ela pode ir se intensificando a ponto de se tornar uma ansiedade generalizada, em que a pessoa ela tem a vida dela toda alterada, porque ela não consegue dar conta das coisas que ela sempre conseguiu fazer por conta dessa mente acelerada. E muitas vezes a pessoa, por exemplo, é muito comum nos ataques de pânico. A pessoa ela tem a convicção de que ela está tendo um AVC. Isso é muito comum. E ela Isso é vai muito para o comum. hospital. Ou AVC, um infarto. Exatamente, que ela vai morrer. Que ali o coração dela vai explodir, ela tá tremendo. Essa semana eu recebi uma mensagem no meu Instagram, a pessoa falou assim, doutora, tinha certeza de que eu estava tendo um AVC, fui para o hospital, fiquei das 2h30 às 10 da noite. Me reviraram de dentro para fora, de fora para dentro, tudo quanto era jeito, fiz até tomografia, ressonância magnética, e no final o médico veio rindo e falou assim, você está tendo uma crise de ansiedade. Ela falou assim, eu não aceito isso, eu tinha certeza que eu estava morrendo. É porque a pessoa tem o sintoma. Tenho sintomas. Mas a origem não é física. Não é físico, é emocional. E você falou uma coisa muito interessante, Wagner, porque assim, as pessoas falam assim, você não tem nada, é só psicológico. E essa é uma fala que precisa ser muito bem contextualizada. Isso é ruim, claro. Porque fala assim, então eu não tenho nada. Não, você não tem nada de ordem física, Claro. mas você tem de ordem emocional. E me diz uma coisa, o que pesa mais, uma dor física ou uma dor emocional? Com certeza é emocional. Agora, como que a gente lida com isso? Pra dor física tem morfina, né?
E tem os remédios que são mais básicos até do que a morfina. Agora, para dor emocional, até você chegar no ponto de ajustar isso, a pessoa fica em sofrimento um tempão. Agora, a gente tem que tomar cuidado. Isso aí é um ponto importante que vale a pena a gente destacar, né? Se a gente tem alguém na família que sofre de alguma doença emocional, a gente tem que saber como lidar com isso, né? Porque quando você não sofre, você não tem nada desse tipo de coisa, nenhum problema de ansiedade, de depressão, nada. Quando você vê alguém sofrendo, você às vezes fica, sabe, não consegue lidar com isso. Fala, como é que tu sai dessa vida? Para com isso. Você não é assim, a vida não é assim. E você fica colocando algumas coisas que, ao invés de você estar ajudando a pessoa, talvez você esteja deixando ela mais angustiada ainda, sofrendo mais ainda. E isso é muito comum. E olha, e a gente tem que atentar aqui, você que de repente tem isso na família, tem que atentar para isso mesmo não, eu não sei se não é questão de valorizar a situação dela, a doença dela, mas ao mesmo tempo é ter paciência, né, e saber que de fato a pessoa está sofrendo ali. Na realidade é validar o sofrimento do outro, olhar para isso e entender que é um sofrimento e que precisa de ajuda e que precisa de tratamento. E aí uma coisa assim que me deixa muito ansiosa, psicóloga, é porque assim, ó, como eu falei, nas minhas redes sociais eu recebo um monte de gente falando de um monte de sofrimentos, assim, situações muito dramáticas. Aí você pergunta assim, a pessoa fala assim, doutor, não aguento mais sofrer com ansiedade. Aí pergunta, o que você está fazendo para isso? 98% das pessoas me dizem nada. Nossa, eu fico muito indignada com isso, porque nada resolve o quê? Nada. Cura o quê? Nada. Nada transforma o quê? Nada. Nada serve pra quê, meu Deus? Pra nada. Só que as pessoas continuam fazendo nada. Sim. Então a gente tem que entender que nada não muda nada. Se nada não serve pra nada, então a gente tem que fazer alguma coisa. E assim, ó, o diretor tá louco que a gente entra aqui na pauta de trabalho daqui a pouco. Eu ia falar sobre isso. Mas então daqui a pouco. Assim, ó, aproveitando esse gancho que o Tito trouxe e esse nada aqui tão cheio de conteúdo também, doutora, a gente tem que reconhecer a questão do outro, a gente tem que aceitar, inclusive, quando essa questão emocional, psicológica é nossa, e mais do que reconhecer e aceitar, a gente tem que acolher isso e buscar um tratamento. E principalmente nesse nosso universo aqui cristão, não entender que uma questão mental, uma questão emocional é a ausência de Deus. Porque tem muito isso. As pessoas falam, você está deprimido? É falta de Deus. É claro que espiritualidade, contato com a palavra de Deus, trazer Deus para mais perto da sua vida, vai te trazer benefícios incríveis. Agora, depressão, ansiedade, outras questões que estão descritas aqui, por exemplo, nesse estudo na Revista Esperança, são questões que às vezes são químicas e isso precisa ser cuidado. São questões que têm sintomas físicos, mas a dificuldade não está no biológico, a dificuldade está no emocional. Então, tudo isso precisa ser cuidado com total ausência de preconceito e, de fato, com acolhimento. Exatamente. Você sabe, ali no programa Na Mira da Verdade, volta e meia chega situações em que a pessoa é deprimida e ela foi discriminada na igreja. Porque dizendo que ela estava longe de Deus ou até mesmo endemoniada. Sabe? Sim. A gente já tratou várias vezes esses questionamentos. Inclusive o Leandro, como Deus dirige as coisas, né? O Leandro teve 8 doenças emocionais. Ele não seria uma pessoa que teria essa mente brilhante que ele tem de poder responder. Para quem não sabe, o programa Na Mira da Verdade é um programa de perguntas e respostas bíblicas ao vivo, e o professor Leandro Quadros responde ali todos os questionamentos que chegam ao vivo ali no ar. E ele foi uma pessoa que viveu a vida inteira à base de remédios, e a mente dele talvez não teria essa limpidez de poder responder, mas Deus Se ele não tivesse se cuidado, inclusive, né? Porque as coisas estão controladas. E ele é um exemplo vivo lá no programa em falar para essas pessoas que escrevem para a gente sofrendo de depressão e que são discriminados na própria igreja. Exatamente. A gente não pode misturar isso. Existem 2 tipos de preconceito e de discriminação em relação a isso, no contexto religioso. Um é que você ter um transtorno emocional, um transtorno mental,
é um problema espiritual. Isso. Isso é um erro. Segundo problema, você não pode buscar ajuda profissional porque isso é falta de fé. Outra coisa. É outro Exatamente. absurdo, porque olha só, quando você você quebra a perna, você procura quem? Um ortopedista. Claro. Você vai fazer 40 madrugadas de oração? Pra colar o seu osso? Pode fazer? Claro que pode. Claro. Deus pode colar seu osso quebrado? Deus pode fazer milagre. Claro, ele pode fazer tudo. Mas a gente pode orar, deve orar, mas a gente vai buscar um Tem ortopedista. que fazer a nossa parte. Tô com uma cárie no dente. Vou fazer jejum? Posso fazer. E Deus pode curar minha cárie no dente, mas eu procuro um dentista. Tô com a unha do dedão do pé encravada. Eu vou buscar um podólogo. Mas quando eu tô com a minha mente adoecida, eu não posso buscar ajuda profissional. Agora me diz uma coisa. Deus, ele se comunica com a gente através da onde? É aqui, ó. É aqui, a minha mente, que é meu canal de comunicação com Deus, e eu não posso cuidar da minha mente. Ou seja, eu cuido mais do dedão, da unha do dedão do meu pé, do que da minha mente, que é o meu canal de comunicação com Deus, gente. Isso não faz sentido. É incoerente. Mas aí, assim, a gente podia ficar horas aqui, né, falando sobre isso, porque, assim, é um preconceito. Porque hoje, graças a Deus, isso tem mudado. Sim. Graças a Deus mesmo, né? As pessoas têm se conscientizado muito mais. Mas a pessoa acha que à medida que ela procura um psicólogo, ela procura um psiquiatra, inclusive, é porque ela é louca. É porque ela está completamente desorientada. Desorientado, ponto lá embaixo. O profissional da saúde mental, o psicólogo, ele é alguém que vai ajudar a resolver coisas que são muito menores do que uma doença desse estágio. Ele vai trazer alívio emocional, ele vai... É a história do dedão encravado, né? Você não vai procurar um podólogo, ele vai cortar o seu dedo fora por causa da unha. Ele vai ajudar você a não sentir mais aquela dor na sua unha. A mesma coisa do psicólogo, né? Até porque assim, o povo fala assim, não vou no psicólogo não, porque eu não sou doido. Isso. Então, olha só. Quando as pessoas falam de doidura, né, doideira, nem sei como é que fala, são pessoas, esse louco é uma pessoa que ela não está na realidade. Não tem como fazer terapia com a pessoa que não está na realidade. Viu? O psicólogo não é pra louco. Não. Como que eu vou sentar e conversar com uma pessoa que está achando que ela está vivendo, sei lá... no século XIX. No século XIX, que estão perseguindo ela e que ela precisa andar com uma espada para se defender, porque o Napoleão Bonaparte está vindo atrás de mim, ou que ela é o Napoleão Bonaparte. Como que eu vou sentar e dialogar com essa pessoa e ajudar e tratá-la? Não tem condições de fazer isso. Então, o psicólogo, ele não faz esse tipo de intervenção, ele conversa com quem está na realidade, que está em sofrimento, inclusive, ou não, e que a gente vai tratar dessas questões Com certeza. aqui na realidade. Com certeza. Bom, e aí... No aspecto profissional... Você tem essa pesquisa aí? Eu tenho. Então fala. 52%, né? Existe uma pesquisa que foi feita pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial de que 52% das pessoas sofrem de ansiedade também no trabalho. Mas que tipo de transtorno é esse que pode acontecer no trabalho? Então, na realidade, no trabalho, tem muito essa questão da pressão de você trazer resultados e, ao mesmo tempo, muitas vezes a gente carrega um conceito, um autoconceito distorcido, em boa parte das vezes, de que eu não sou capaz, que eu não sou suficiente, ou que eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Então, assim, quando eu olho para o desafio e vejo esse desafio grande, eu olho para mim e tenho a convicção de que eu sou inferior, que eu não sou capaz, que eu não vou dar conta disso, então fica esse gargalo, né? Eu estou diante de um desafio que eu sei que eu nunca vou conseguir dar conta disso. Então, isso vai gerar ansiedade, isso vai gerar pressão. Claro que as relações de trabalho também, elas tendem a provocar essa questão de ansiedade, né? Muita cobrança, o próprio estresse. E tudo isso acaba formando um cenário muito propício para os transtornos de ansiedade. Lembrando que a gente vive no Brasil, que em 2019, segundo o estudo da Organização Mundial da Saúde, o Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo. Isso em 2019, antes da pandemia. Imagina depois. Aí, veja,
2019, país número 1 do mundo. Por sinal, gosto sempre de acrescentar o Brasil, que não ganhou a Copa do Mundo. Ganhou como o país mais ansioso do mundo. Pô, ganhou a Copa Primeiro errada lugar. aí, hein? Tá? Aí, veja, aí a gente entra em 2020 na pandemia. Aham. Sai da pandemia, eu falo que a gente viveu 2 pandemias simultaneamente. A do Covid e a emocional. Com certeza. Muda as relações de trabalho. Você nunca trabalhou em casa, agora você tem que trabalhar em casa com filho, com marido, com mulher, com tudo. E mais o medo, né? Tanta De coisa perder as pessoas, de diferente. perder o emprego, da situação econômica. Adoecer. Né? Tudo E isso. ao mesmo tempo as cobranças do trabalho. Exatamente. Resultados que são esperados. Pois é. Aí a gente sai do Covid, pelo menos a gente quer acreditar que saímos. Aí vem os ataques às escolas. Novamente mexe com o nosso emocional. Passamos essa fase. Aí agora a gente vive esse drama lá no Rio Grande do Sul, que mexe também com o nosso emocional. Então percebe que a gente vem carregando todo esse desdobramento no nosso emocional. E tem dengue aí no meio, e tem muitas crise outras financeira, e tem um monte de coisa. Insegurança Exatamente. política. É. Então, assim, a gente vive num contexto de um país em adoecimento emocional. E a gente precisa, então, entender o macro, mas a gente precisa olhar também para o micro, ou seja, para a nossa família e para nós mesmos. E entendermos que a gente precisa investir em saúde emocional dentro de casa a partir de um processo de alfabetização emocional. Perfeito. Porque a maioria das pessoas, elas não sabem lidar com as suas emoções, não sabem reconhecer. Às vezes o pessoal chega no consultório e fala assim, doutor, eu estou sentindo uma coisa aqui, não sabe nem nomear. E a gente precisa, se do mesmo jeito que a gente pode ensinar os nossos filhos a serem ansiosos, como a gente falou no início aqui, a gente também pode ensiná-los a lidar de forma assertiva com as emoções, para que haja esse processo, então, de alfabetização emocional e a gente diminua esse índice, né, de tantas pessoas adoecendo. Lembrando que nas crianças, a maior incidência de adoecimento emocional nas crianças é de ansiedade. Às vezes a gente acha que é o TDAH, enfim. A ansiedade é o principal transtorno emocional na infância. Aí, fazendo uma conexão do que a gente estava falando antes com esse ambiente de trabalho, né? A gente falou de como o ambiente, de um modo geral, pode ter um benefício até para as nossas emoções. A gente falou disso antes. Agora, às vezes a gente está a gente foi criado num ambiente saudável, a gente teve pais que incentivaram, toda uma situação e tal. A gente chega num ambiente de trabalho muito estressante, isso pode sim também fazer com que a gente fique estressado, Exato. ansioso. Sim, com certeza. E, inclusive, a gente pode estar retroalimentando esse ambiente que é disfuncional, que é estressante, que é tóxico, mas a gente também pode chegar num ambiente desse jeito e fazer a diferença ali. Mas é difícil, né? Você conseguir ser essa luz no meio de um comportamento. Tá, então a gente pergunta o seguinte, como que eu sei quando eu tô ansioso no trabalho? Como que eu sei? que eu Quais sei? sinais? Excelente pergunta. Como Assim, que eu ó, sei Eu que sou tô ansioso? Eu sou formado em jornalismo. Vocês já entraram numa redação, não aqui na Novo Tempo, né? Numa redação de jornalismo? Já. As pessoas são insanas. Elas estão gritando, elas estão atrás da última notícia. Hoje ainda se grita menos, se fica mais Na tecla. na tecla. Mas é café espalhado por todos os cantos. Você vai numa redação, tem café em todo canto. E as pessoas estão sempre com uma xicrinha lá, porque aquilo tá te dando a energia que você precisa. Você vê? E é insano o mundo de apuração das notícias. Você tem que ser o primeiro a dar a notícia, tem que ser o primeiro a dar a informação, você está concorrendo com todo mundo. Na outra emissora, você está concorrendo com seus colegas que estão ali em volta de você. Então, beleza, descrevi o caos aqui, né? Agora, essa pergunta do Tito é excelente. Quando é que eu Quando que eu sei que eu tô ansioso no trabalho? Você sabe que você Vou tá... até roubar um amendoim dele pra ficar ansioso. Você Pegar sabe... minha bananinha antes que ela vai embora. Você sabe que você está ansioso quando você começa a sentir sintomas físicos, né? A sua mente começa a ficar muito acelerada, você começa a ter a sua produtividade impactada, né? Diminuída, inclusive, porque o seu nível de sofrimento pelo trabalho, ele está crescendo ou ele está em níveis já bastante elevados.
Então, veja, o sofrimento no trabalho é um sinal de alerta. Queda na produtividade. Você até pensar em ir para o trabalho, aí começa a ter já efeito negativo em você. Você começa a se desconectar de outras relações por conta do trabalho. Ou seja, estou em casa, de corpo presente, mas a minha mente está no trabalho o tempo todo acelerado. E eu não consigo me conectar com a minha família, eu não tenho mais tempo para comer, eu não consigo mais dormir, inclusive porque a minha mente está o tempo todo acelerada pensando nas demandas do trabalho. Não só a mente, como o WhatsApp ali, né? Pois é. Então, não é só a mente pensando, mas eu tô em casa, mas eu continuo trabalhando. Então, você tem, de certa forma, de se policiar disso também. Se você percebe que está acontecendo isso, se você chega em casa e, de repente, você não consegue desligar do trabalho, tem que ter um ponto de alerta aí. Tem que ter, peraí, o que está acontecendo? Olha aí, outra coisa, eu só fico dando exemplo de mim aqui, eu tô meio desorientado. Não, é consulta do Tito. Eu tô meio desorientado. Não, depois eu mando a conta. Ou o contato, porque de repente tá precisando de umas sessões extras. Eu tenho uma psicóloga pra checar. Porque, veja só, eu tenho pra mim, né? Eu faço de tudo pra quando eu chegar em casa, eu desligo do trabalho. Eu não sou aquele que fico pendurado no WhatsApp, não fico atendendo o telefone. E você sabe que eu tenho o mesmo chip que eu tenho no Na Mira da Verdade, eu tenho no meu telefone. Então as pessoas, quando o programa está sendo reprisado, elas estão me mandando perguntas, estão me ligando, sabe? E eu vou desligando ali de boa, não tem problema nenhum com isso. Agora, tem pessoas que não conseguem desligar quando chega em casa, né? Simplesmente não consegue. Aí, se fica parado, parece que está faltando alguma coisa. Tem que ter um alerta aí. O que está acontecendo? Eu acho que você tá... E até porque a gente... Você mesmo que tá. Né? Muitas vezes a gente acha que isso é sinal de produtividade, de proatividade. De muito trabalho, eu tô fazendo Exatamente. isso, tô me sentindo bem. E aí, às vezes, são outras questões que estão envolvidas em relação a isso. E aí a gente tem que entender que na questão de saúde mental, nesse contexto aí do trabalho, desse excesso de trabalho, a gente tem que ver que menos é mais. Em que sentido? Parar no horário de trabalho e ter uma atividade diferente, como, por exemplo, um lazer com a minha família, um momento de interação com a minha família, sair com os amigos, fazer outras coisas diferentes, que isso não é perda de tempo, mas isso é investir em saúde mental. Porque a minha mente, ela precisa desse descanso, ela precisa mudar, né, o cenário para que eu possa me refazer, até porque eu preciso alimentar outros vínculos também, porque a nossa vida ela não se resume a trabalho. E aí, quando eu faço isso, eu estou cuidando de mim e, ao voltar para o trabalho, eu estou com a mente muito mais saudável para poder ter um desempenho muito melhor do que se eu ficasse 24 horas ligado. Aí sim eu vou ser produtivo. Exatamente. Só que agora eu que tenho uma pergunta capciosa. Pega, pode pegar aqui. Gente, vamos repor o amendoim do Tito aí que acabou. Assim, né? A gente sabe que tem uma diferença da relação no trabalho entre as gerações. Então, por exemplo, a nossa geração aqui, eu acho, que estamos mais ou menos na mesma linha, era aquela geração que queria dar muito certo no trabalho, queria dar muito certo profissionalmente. E aí não é só uma questão financeira. Tem uma questão financeira, é uma geração que quis conquistar coisas materiais, mas eu acho que é mais o posicionamento profissional mesmo, eu ter o meu destaque enquanto profissional. A gente batalhou muito por isso e a gente perdeu muito por conta disso, né? Deixou família de lado, a gente vê filhos de pessoas aí dizendo que, poxa, eu queria ter tido muito mais o meu pai, mas o meu pai estava trabalhando. Principalmente essa é a luta dos pais, né? E as mulheres têm muita culpa, os homens eu vejo que nem têm muita culpa, mas os filhos sentiram muito essa falta. Essa nossa geração aqui. A gente está vendo uma geração hoje no ambiente de trabalho que tem um pensamento muito diferente. Ela não está preocupada muitas vezes em posição, ela não está muito preocupada em ser milionária, ela está preocupada em ter status. Olha, eu quero trabalhar porque eu preciso me manter aqui, mas é isso. O trabalho eu vejo que é uma coisa que essa geração usa para que ela tenha a vida pessoal dela. A gente não. A nossa vida pessoal era o trabalho. Só que aí, dado todo esse contexto, tem uma pesquisa aqui, que o Brasil é líder no mundo em prevalência de transtorno de ansiedade. E, de acordo com uma pesquisa da OMS,
1/3 da população mais jovem, de 18 a 24 anos, é ansiosa. E os maiores índices de ansiedade, líder entre todas as faixas etárias no Brasil. Então, assim, tá adiantando esse pessoal ter essa relação mais tranquila Light. com o trabalho? Light e ao mesmo tempo está sofrendo. A ansiedade está sendo colocada em outro lugar. O que está acontecendo com essa geração, doutora? Então, mas será que essa ansiedade dessa turma mais nova é por conta do trabalho? Aí a gente tem que olhar também o que está gerando essa ansiedade nesse público jovem que está no mercado de trabalho, porque é a fase deles estarem no mercado de trabalho. Então, o que a gente vê? Que não é necessariamente a questão da relação de trabalho, mas aí você tem outros fatores também que impactam nessa geração mais nova, que é o aprendizado. Então, veja, quando eles eram crianças, os pais estavam na vida louca de trabalhar, de ganhar o sustento, de se posicionar, e eles já aprenderam essa questão da ansiedade com os pais. Então, tem esse fator de aprendizagem. Tem um outro detalhe também, é o tipo de cobrança que eles recebem hoje. Até porque, veja, há um conflito de gerações em que os pais são extremamente validadores do trabalho e eles não estão nem aí para o trabalho, né? Nem aí, acho que é uma fala muito pesada, né? Mas não generalizando, mas é assim a curva do comportamento. Exatamente. Né? E aí, o que acontece? Há uma cobrança desses pais em relação a esse posicionamento dos filhos. Uma frustração desses pais em relação a esse comportamento dos filhos. E isso, evidentemente, vai ter um impacto emocional nos filhos que passam tanto tempo ouvindo essas cobranças dos pais, sabendo que eles não estão correspondendo a essas expectativas dos pais. A empresa também gerando uma cobrança sobre esses jovens e eles também se sentem inadequados. Então, veja, os pais estão cobrando. A faculdade exercendo o seu papel de mostrar, né, como que deve ser, essa cobrança também. A empresa também cobrando porque precisa de funcionários que sejam mais ativos, mais comprometidos, enfim, e eles não correspondem. Então, uma série de cobranças e, ao mesmo tempo, uma sensação de inadequação. E isso é um cenário muito predispositor à ansiedade. Agora, vendo todo esse cenário que você falou, ainda tem, eu acho que mais um agravante. Hoje, a nova geração, já nasceram com o dedo nervoso. Hiperestimulação. Se você vê que você não gostou, você já passa para outro, você já passa para outro. O que a gente percebe nas nossas crianças? Elas não têm mais paciência de esperar. Não tem mesmo. Não tem paciência de esperar. Por exemplo, assistir televisão em canal aberto é um martírio para uma criança hoje em dia. Porque ela está assistindo um programa, aí vem um intervalo. O intervalo vão gastar 4 minutos para depois voltar ao que ela está vendo. Existe isso hoje na internet? Não existe, tá certo? E hoje já estão colocando. O colocando da televisão também é porque ela assiste só um de cada vez. Exatamente. Então, eu acho que tudo isso também gera esse tipo de sentimento. Existem muitos estudos já falando sobre o impacto das telas. E não só o impacto das telas, mas esse movimento desses videozinhos rápidos em que você fica o tempo todo passando de um para o outro, o impacto que isso tem no cérebro e no comportamento e nas emoções. Mas já até daria uma outra pauta. Não, dá uma outra pauta. Eu estava vendo uns estudos nessa linha, porque tem muita gente que fala assim, né? Eu vou deixar meu filho assistir televisão porque ele ganha vocabulário, porque é muito bom, já vi até sobre outros idiomas e tal. Vou deixar assistindo inglês porque vai se acostumando com essa sonoridade da outra língua. Talvez até tenha de fato um efeito, mas eu vi estudos mostrando que o excesso de telas nos anos iniciais faz com que a criança tenha um problema no desenvolvimento e até atraso da fala. E não só da fala, Você tem da fala, você tem, por exemplo, para você aprender a ler, para a criança aprender a ler e escrever, ela precisa ter muito bem desenvolvida a psicomotricidade. Psicomotricidade, você precisa se movimentar. E hoje a criança, ela não sabe mais brincar. Você vê? Então, ela precisa do brincar para ela desenvolver a psicomotricidade. Tem um estudo muito interessante que o autor conclui dizendo assim: hoje as crianças elas se tornaram analfabetas motoras.
porque não sabe mais brincar, porque é só ali quietinha na tela. E as nossas avós diziam, criança quieta é criança doente. Então elas estão quietinhas se adoecendo na frente das telas. As avós não estavam erradas. Não, de jeito nenhum. Além da questão da psicomotricidade, você vê um aumento significativo de crianças obesas, hipertensas, com uma série de dificuldades de saúde física, porque elas não se movimentam, ou seja, estão se tornando sedentárias, ficam na tela muito tempo comendo um monte de coisas que também não fazem bem para a saúde e tem um outro efeito. E tem a questão da hiperestimulação. A Sociedade Brasileira de Pediatria publicou um estudo, uma cartilha chamada Menos Telas, Mais Sono. E lá eles falam, né, os médicos, o consenso médico coloca que crianças de 0 a 2 anos de idade não deveria ter nenhum acesso a telas, independente do conteúdo. Por quê? Porque o sistema, né, o corpo dela, e principalmente o cérebro, não está preparado, não está amadurecido para processar o excesso de estímulos que recebe nas telas. Estímulos de som, cor, brilho, movimento e conteúdo. Então, ela não dá conta. Então, essa hiperestimulação. Aí, de 2 a 5 anos de idade, no máximo 1 hora por dia, com intervalos e supervisão. Ou seja, não é 1 hora direto. Não. De 6 a 10 anos, no máximo 2 horas. E de 11 a 15 anos, no máximo 3 horas, com intervalos. Hoje a realidade é muito completamente diferente. Eles já nascem com o dedo. Agora, uma outra coisa também que a gente percebe nessa questão da ansiedade e tudo mais, é quando entra a situação em que você precisa de um medicamento para você começar a equilibrar tudo isso. Então, hoje, os ansiolíticos são os mais conhecidos, os mais famosos aí. Exatamente. Né? E o que é isso? Qual é o cuidado que a gente tem que ter com esse tipo de coisa? Então, primeiro a gente tem que entender qual é a função do ansiolítico ou do antidepressivo. O ansiolítico não cura a ansiedade. O primeiro ponto é esse. Até porque muitos que usam ainda sofrem com ansiedade. Então, por quê? Porque a função do ansiolítico não é curar a ansiedade. O que ele vai fazer? Ele vai diminuir alguns sintomas. Tentar equilibrar? Como se ele anestesiasse alguns sintomas. Sendo que ele pode, inclusive, disparar outros sintomas. Então, ele vai diminuir alguns sintomas, mas percebe que, veja, se a ansiedade, no centro da ansiedade, o que dispara a ansiedade são pensamentos de negatividade que geram medo. Você acha que o remédio vai mudar seu pensamento? Ele não vai mudar. Então, o ansiolítico ele não vai curar a sua ansiedade. Você vai tomar medicação quando necessário, enquanto você precisa de ajuda psicológica para encontrar quais são os gatilhos que disparam a sua ansiedade, qual é esse padrão de pensamento negativo que precisa ser trabalhado, que precisa ser ressignificado, que precisa ser modificado. Então, não adianta você só tomar remédio e não fazer psicoterapia, porque não vai resolver a sua situação. Então, e não são todos os casos que precisam de medicação também. Lembrando que Deus, ele colocou dentro de nós uma farmácia interna com ansiolíticos naturais. Então, a gente tem alguns hormônios no nosso corpo que são chamados os hormônios do bem-estar ou da felicidade, que quando a gente potencializa a produção desses hormônios, a gente potencializa esses efeitos ansiolíticos que a gente precisa para combater os transtornos de ansiedade, que são hormônios como ocitocina, a endorfina, a serotonina, e a gente pode fazer um monte de coisas simples para potencializar esses hormônios, como, por exemplo, ação social, ajudar as pessoas, isso aumenta significativamente a ocitocina, a atividade física. Essa é primordial. É essencial. Primordial. Então, assim, existem muitas coisas que a gente pode fazer que a gente vai ativar a nossa farmácia interna e tudo isso vai contribuir para que a gente tenha uma mente mais saudável. Excelente. E aí, é isso, não adianta, num caso extremo desse, como o Tito está falando, né? Onde a pessoa está num transtorno de ansiedade agudo,
Não vai adiantar a pessoa ficar medicada a vida inteira, não é assim que a coisa vai acontecer, porque o remédio não vai tratar essa ansiedade, o remédio vai fazer com que os sintomas sejam diminuídos, justamente para que entre a psicoterapia. Exatamente. Pra poder- Eu gosto de pensar no exemplo da febre. A febre não é a doença. Boa. Uhum. É um A sintoma. febre indica que existe uma Alguma infecção. coisa. A ansiedade é a febre, que indica que existe uma infecção emocional. Então, o ansiolítico, o que ele vai fazer? O mesmo que o antitérmico faz com a febre. Diminui a febre enquanto você vai investigar onde é que tem infecção. É garganta, é ouvido, é o quê? Mas se você não tratar a infecção, você não vai curar a febre. Porque a febre não é o problema. É verdade. Então, veja, o ansiolítico, ele vai diminuir a sua febre emocional, né? A sua crise de ansiedade, seu ataque de pânico, mas você precisa ir investigar e tratar a origem. E isso a gente faz no consultório de psicoterapia. Excelente. Tito, a gente tem umas perguntas, né? A gente colocou nas redes sociais aí, doutora, o seguinte, a pergunta para as pessoas responderem era assim: o que te deixa ansioso quando o assunto é trabalho? E aí algumas pessoas, acho que tá aqui, ó, algumas pessoas mandaram perguntas aí pra gente. Deixa eu ver isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Não ter feedback para saber como está o meu desempenho. Alguém disse que isso deixa a pessoa ansiosa. Deixa eu colocar um pouquinho mais de água pra você. Você leu o meu pensamento. Aí disseram assim, ó, ter que fazer apresentações para muitas pessoas, ou seja, as pessoas têm medo de pessoas, né? Por exemplo, eu já vejo uma grande vantagem para nós que somos cristãos, a gente que se envolve com a igreja. Muitas vezes as pessoas que estão na igreja têm facilidades para falar com pessoas. Outras pessoas que não têm esse convívio de religião, não têm esse convívio de igreja, já têm dificuldade para falar para as pessoas, né? A gente percebe isso muito bem. Outra coisa que falaram aqui. Mas vamos de cada vez, senão como que a doutora Mas isso vai aqui é responder? pergunta ou é resposta do que foi? É porque assim, a gente colocou a caixinha e aí tava lá assim, o que me te deixa ansioso? Aí a pessoa escreveu, não ter feedback para saber como tá meu desempenho. Então, isso é um ponto. Não ter feedback deixa a pessoa ansiosa. Isso, por quê? Porque na cabeça dela fica, será que? Por que será que ele não está me dando feedback? Será que eu estou muito ruim? Será que eu estou agradando? O que eu preciso mudar? Por que não me dá feedback? Será que eu vou perder o emprego? Então, assim, por que gera ansiedade? Porque gera essa dúvida, esse e se ou será que? E depois desse será que vem uma situação negativa. Porque se viesse uma situação positiva, isso não te dava ansiedade. Sim. Então, exatamente. Não, ele não me deu feedback porque tá tudo bem, meu trabalho tá excelente, então ele nem precisa me dar feedback porque eu sei que eu tô arrebentando. Tô de boa. Nossa. Pô, não, tá lindo. Então, isso não gera ansiedade. Mas quando depois desse será que vem algo negativo, pessimista, derrotista, aí vem a ansiedade. Por isso que a gente precisa tratar o nosso pensamento. Inclusive, a Bíblia fala sobre isso. Porque, veja, no centro da ansiedade, seja no trabalho, em qualquer outro lugar, existem esses pensamentos de negatividade. E aí você vai lá para Filipenses 4:8 e a Bíblia fala assim, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é louvável, se algum louvor existe nisto pensai. Se você pegar todas essas características e traduzir em uma única palavra, a palavra seria otimismo. Então, no que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar em coisas boas, ter um estilo de pensamento otimista, que isso é o maior sinal de anti-ansiedade, o maior efeito ansiolítico que a gente pode desenvolver. E hoje as empresas têm tentado desenvolver isso, né? Em vários cursos de liderança e tal, eles trabalham bastante essa ideia de que como que você tem que cuidar com o seu funcionário, né? A questão do feedback, mesmo da pergunta que foi feita aqui, isso é orientado para que as empresas, os gestores, né, eles tenham um processo de feedback para dar segurança e estabilidade para o funcionário. E isso é bom até mesmo para o gestor. Então, no trabalho, né, já que nós estamos falando mais diretamente, o que foi falado aqui, não ter feedback para saber como está o seu desempenho. Então, se você é um gestor, pense nisso. Talvez você não ouviu falar isso ainda, então vale a pena às vezes você falar com o seu funcionário e dizer, olha, tá indo legal aqui eu acho que você precisa melhorar, mas olha, vamos para frente. Motiva a pessoa
para que ela possa viver mais tranquila, né? E se o meio funcionário profissional. não percebe que ele não vai receber naturalmente esse feedback, Vai buscar. pergunta. Olha, eu tô precisando de um feedback, gostaria de saber como é que tá, o que que eu tô acertando, onde eu posso me diga aí, eu melhorar. tô indo bem? Tem alguma coisa que eu preciso melhorar? Tal? Isso daí você vai ajudando. Então, as pessoas que são... Eu já fiz isso uma vez, foi bem interessante. Então... Aí outra coisa, tem que fazer apresentações para muitas pessoas. É o que o Tito falou, né? O medo da multidão ali olhando para você. Percebe que é sempre o mesmo movimento, né? Eu tenho que falar para um monte de pessoas. O problema não é falar para as pessoas. O que dispara a ansiedade? É a minha imaginação do que as pessoas vão achar de mim. E aí a minha visão é que eu vou lá, eu vou falar alguma coisa de errado, as pessoas vão rir de mim, as pessoas vão criticar e tal. Então é uma visão negativa da minha performance. Então é sempre esse pensamento de negatividade. Então, assim, algumas coisas que nos ajudam muito quando a gente precisa fazer apresentação, principalmente quem tem transtorno de ansiedade, é você se preparar. Vai falar algo que você tenha domínio. E se prepare para isso. Estude, monte o seu roteiro e treine isso. Porque aí... Vai para frente do espelho, fala com o espelho e assim... Mas sabe o que eu vejo? O psicológico realmente traindo as pessoas. Eu vejo... Dei aula também bastante tempo, então via os alunos às vezes nervosos para apresentar um seminário. E vejo isso no ambiente de trabalho também. Você vê que a pessoa tem conteúdo, a pessoa está preparada, a pessoa é a melhor pessoa para falar sobre aquele ponto. E aí tem um bloqueio. Mas ela está completamente nervosa, ansiosa, tremendo, a boca gela, a mão... Por quê? Medo. Por quê? O que tem por trás desse medo? Medo do julgamento. Uma convicção de incapacidade. É a tal da síndrome do impostor, né? Sim, sim. É esse pensamento, porque na realidade não é nem sobre a avaliação do outro. Lá no fundo é a avaliação dela que mesma. eu faço por mim. É. Porque se eu tenho a convicção de que eu não vou conseguir, que eu vou errar, que eu não sei, que eu não sou capaz, você ir falar com alguém, para um público, com a sua mente dizendo, ó, você vai errar, olha só, vai acontecer isso, olha quem está ali te julgando, olha isso, aquilo... A sua mente, ela fica te sabotando o tempo todo. E isso vai inevitavelmente gerar medo e gerar ansiedade e até te dar branco. Aí entra um pouquinho da questão da fé. Sabe por quê? Porque muitas vezes você está preparado, é isso que você falou, uma pessoa que está preparada, a gente que tem essa facilidade da religião, a gente que tem essa facilidade de desenvolver a fé, quando você passa por uma situação dessa e você fala, Senhor, eu sei que eu posso não conseguir, mas o Senhor pode me ajudar. Então eu confio e vou descansar no Senhor. Cara, é milagre, mas a coisa passa a ser diferente. Confiança no Senhor, né? Eu já fiz teste disso. Já tive apresentando a mesma palestra em um lugar que eu não achei que eu fui bem, que eu estudei, mas ainda não tinha segurança de mim. Porque é a gente que faz isso mesmo. Sim. Em outro lugar que talvez eu me preparei muito, talvez eu não tivesse a plena segurança em mim, mas eu falei, bom, até aqui eu consigo. Então aqui, Senhor, me ajude. E aí foi um sucesso. Que legal. Então, a gente consegue transferir um pouco disso, logicamente que tem que ter a sua parte, você tem que estar preparado, é o que você falou. Se eu não estiver preparado, eu vou vacilar mesmo, né? Mas se a gente se prepara, se a gente sabe que a gente tem, às vezes, alguma deficiência, que é você que está criando aquilo, use a fé. Aprenda a trabalhar com isso, depender do seu Criador, que sabe quem é você. Coloca um pouquinho nas mãos dele e vá com força, com confiança, e aí as coisas acontecem. Com certeza, com certeza. Isso é muito forte. Só tem um detalhe nesse contexto, Tito. A fé, com certeza, ela faz total diferença, mas as pessoas que estão num nível alto de adoecimento mental, existe uma intensidade de pensamentos intrusivos. Que mesmo você acreditando em Deus, tendo fé, esses pensamentos intrusivos invadem a sua mente, trazendo essa perspectiva de negatividade que você... os pacientes falam assim, é como se eu tivesse duas mentes. Eu sei que eu posso, eu sei que eu estou preparado, eu sei que Deus me ajuda, mas
A minha mente tem um outro lado da minha mente que fica me sabotando e é uma briga. E realmente é uma briga que fica dentro da mente entre o que eu falo, o seu pensamento e o pensamento da ansiedade. Olha aí. E aí essa briga gera um gasto de energia tão grande que a pessoa muitas vezes ela não consegue nem funcionar. Então veja, o elemento fé é essencial em todos os momentos da nossa vida, mas quando você está nesse nível de adoecimento mental, você precisa buscar tratamento. Porque você precisa se desvencilhar desses pensamentos intrusivos que vão ficar durante muita parte da sua vida te sabotando e tentando provar para você, e muitas vezes conseguindo, que você não é capaz, que você não vai dar conta. Então, precisa de tratamento. Porque é aquilo que eu falo, é o seu pensamento e o pensamento da ansiedade que estão dentro de você lutando, e aí você precisa de tratamento para tirar esses pensamentos adoecidos. Ó, outra pergunta aqui, que te deixa ansioso, né, quando o assunto é trabalho. Ter que trabalhar e deixar minha filha com outras pessoas. Aí a questão da cobrança, né? Principalmente isso é muito comum na mulher, né? Porque deixar o filho com outra pessoa, muitas vezes tem uma conotação de insuficiência e de não ser perfeita. E a mulher, ela se cobra muito essa questão da perfeição e tem muito esse elemento da culpa em relação à maternidade. E aí é sempre esse pensamento, o que vão estar ensinando? Eu deveria estar em casa. Então, assim, a pessoa, ela deixa o trabalho e vai para casa, ela começa a sofrer porque ela queria estar no trabalho. Aí ela vai para o trabalho, ela começa a sofrer porque queria estar em casa. Então, é você olhar para o seu contexto, para a sua realidade e tomar uma decisão. Nesse momento da minha vida, o que eu preciso fazer? O que o meu contexto me permite? O que eu quero fazer? Eu vou ficar em casa? Então, fique em casa sem culpa e sem sofrimento. Entendendo que você vai ter algumas perdas em relação ao trabalho, mas você tem que olhar para os ganhos que você vai ter em relação à casa. Se o seu contexto é que você tem que ir para o mercado de trabalho, então vá sem culpa, mas aproveite o tempo que você tem em família para se dedicar e entregar o seu melhor para dentro de casa também. Porque muitas vezes a gente vem para casa e traz o trabalho para dentro de casa também. Sim. E aí eu nem faço o trabalho e nem curto a minha família e a minha questão com os meus filhos. É aquela coisa, como que você dá conta de fazer tanta coisa? Faço tudo mal feito, né? Pois é. Porque eu não consigo me dedicar integralmente a nada. Nada. Então, assim, eu gosto muito de pensar em caixas, né? Você vai para o trabalho, você entra na caixa do trabalho e não arrasta as coisas das outras áreas, de casa, do marido, da família, da faculdade. Entra na caixa do trabalho e dá o seu melhor. Foi para casa, fecha a caixa do trabalho, entra na caixa da casa, é meu momento de maternidade, é a caixa da maternidade, entrega o seu melhor. Você tem nesse momento, é 1 hora que você tem, são 15 minutos, e entrega o seu melhor, sem arrastar trabalho, sem trazer outras coisas. Curte esse momento. A gente tem dificuldade de curtir o momento que a gente está vivendo, porque a gente está sempre querendo viver o que não está vivendo naquele momento. Eu acho que essa é uma ótima dica contra a ansiedade, porque eu tô vivendo aqui, mas eu tô pensando o que vai acontecer depois. Não adianta, porque eu não tô resolvendo esse depois. Ache alguma coisa que te ocupe o tempo todo com a mente para você desligar daquilo. Vou lavar carro. Vou lavar carro, eu esqueço de tudo. O meu negócio, quando eu tô com cabeça cheia, eu vou lavar o carro. Vou encostar meu carro lá. Eu acho que... Uma das principais técnicas de trabalho com ansiedade, contra a ansiedade, é exatamente isso, que a gente chama de atenção plena. O que é atenção plena? Quando você está... Veja, a ansiedade é um medo em relação a alguma coisa do futuro. Então, a ansiedade, ela está no futuro. Para você sair da ansiedade, você precisa vir para o presente. Então, você olhar, o que eu estou vivendo nesse momento? Nesse momento, eu estou aqui vivendo esse podcast. Então, eu vou curtir esse momento, em vez de ficar preocupado. Nossa, meu filho está sozinho em casa. Eu estou viajando, meu marido está viajando, o menino está sozinho em casa. O que será que ele está aprontando? Será que ele tem comida e tal? Eu devia estar lá.
Então, assim, eu não vivo esse podcast e nem vivo a realidade do meu filho estar sozinho em casa. Você não tá conseguindo resolver os problemas dele lá, né? Até porque ele já tem 17 anos. Tá tudo certo, né? Então, assim, mas aí eu não vivo lá e não vivo aqui. Faço mal feito lá e faço mal feito aqui. Aí, quando eu chego pra casa, eu fico pensando assim, nossa, gente, eu tava fazendo um podcast com o Tito Rocha. Ai, gente. E eu não curti esse momento. E aí a gente começa a se culpar daquilo que a gente fez, daquilo que a gente deixou de ver. Então, a gente nunca vive o presente. Porque ou eu tô sofrendo por aquilo que eu deixei de viver no passado, ou eu tô tentando antecipar um futuro que eu não vou conseguir antecipar. Então, assim, a gente tem que viver o presente, e essa palavra é muito significativa, né? Porque o presente é um presente. Então, aproveitar esse presente que Deus nos deu, que é viver o aqui e o agora. Eu acho que nem caberia a última pergunta. Eu acho que quem encerra... Já respondeu, né? Uma coisa muito legal. Mas é que, e também a gente já falou bastante sobre isso, né? Porque medo de não ser suficiente nas demandas do trabalho. Achar incompetente. É aquela coisa da síndrome do impostor, né? Eu tô ali, mas eu não acredito que eu sou capaz de fazer as coisas. Baixa autoestima. Eu mesmo que criei isso dentro da minha cabeça, né? Porque se eu fui escolhido para estar ali, o que eu tenho que fazer é fazer o meu melhor. Exatamente. Pois é. Mas também pode ter uma herança da infância, né? Uma pessoa que foi muito criticada, principalmente pelos pais, né? Tem uma autora que fala que a infância é o tapete que a gente pisa a vida toda. E olha, eu acho que tem muita bagagem mesmo, né? Da infância a gente tem mesmo a bagagem. Não pode negar isso, por isso tem que aprender a lidar com isso. É aí que entra o profissional sempre, né? Quando vai te ajudar a você resolver os seus problemas que você adquiriu sem saber. Problemas que muitas vezes são inconscientes, que você, de repente, tá passando por algum problema e você não sabe que tem a raiz lá na sua infância. Exatamente. Por isso a importância do autoconhecimento. Você se conhecer a ponto de saber que, não, isso não sou eu. Esse medo que eu carrego, esse medo não é meu, esse medo é do meu pai, esse medo é da minha mãe, que tinha medo de dirigir e agora transferiu isso para mim. Eu não vou continuar carregando isso. Mesmo. Então, esse autoconhecimento, ele nos liberta dessas cargas que a gente recebeu na infância e nos abre a possibilidade de nos posicionarmos de forma diferente. Por isso aquele texto de João 10:10 é tão maravilhoso, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade sobre você, isso te liberta de você, pelo menos, deixar de ser quem você não é. Com certeza, com certeza. Acho que chegou a hora, né? Podcast. Vivemos intensamente esse momento, mas tá na hora de a gente abrir outras caixas aí, né? Não trouxe nenhuma ansiedade pra doutora aqui? Foi tranquilo, né, doutora? Nossa, eu tava ansiosa. Ó, tem presentes, Rafa e... Aí, presentinho da Rafa, olha só. Nada. Larissa, você também, ó. Larissa aqui te dando um presente. Que isso, ué? Eu também? Que isso? Tem amendoim aqui dentro? Aí você vê que o Tito não tá assistindo o podcast, cara. Vamos assistir, Tito. Não, mas acontece. O Leandro veio, sabia? Eu sou prata da casa aqui, não preciso nem ganhar isso. O Leandro veio, a gente falou, nossa, foi muito legal com o Leandro. Precisamos até marcar com vocês dois agora. Vai ser bravo. Doutora, muito obrigado. Olha, quem não segue a doutora ainda no Instagram, doutora Uélida com W. Tem que sempre falar que é com W, né? O Wagner aqui com W também sofre isso. O Uélida Dancini, com C. Isso. Tá passando no vídeo, pra você que tá assistindo, não tá só ouvindo, mas você que tá só ouvindo, doutora Uélida com W Dancini. Exatamente, é um privilégio receber os amigos da Novo Tempo lá no meu Instagram. Quem já não conhece, entra aí agora, já começa a seguir a doutora aí, que com certeza vai ajudar. O pastor Felipe Amorim já segue a doutora. Segue lá então, vamos seguir, já vou seguir Tito, também. obrigado, viu, por ter vindo. Prazer. Volta, por favor, aí. É um prazer, principalmente conversar esse assunto aí. A gente foi facilmente a gente conversar aqui. São coisas que a gente vive isso o tempo todo, né? E é muito bom a gente ter o conhecimento da doutora aqui para nos ajudar a ter o centro, né? Ou seguir o rumo, né? Certo. Obrigado aí pela participação. O privilégio é meu, muito bom estar aqui. Agradeço muito o convite. Realmente estou saindo bem feliz. Que legal, que bom. Obrigado você que ficou com a gente até agora. A gente se encontra semana que vem com mais um episódio aqui do nosso Happy Hour. Tô esperando você. Até lá. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.